Diz assim a Bíblia: houve um homem de Ramataim, da região de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Quando a Bíblia fala que ele tinha 2 mulheres, é porque nessa época podia, era permitido, era autorizado. Poderia o homem ter quantas mulheres ele quisesse, desde que pudesse as sustentar. Depois do Senhor Jesus, isso não existe mais. Amém? A gente tem que falar, porque a pessoa fala assim: ah, é? 2 e eu nenhuma? Não, peraí. Naquela época era permitido. Então, ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana, e todo mundo conhece muito bem, e a outra se chamava Penina. Ana era uma mulher de Deus. Ana andava na presença de Deus. Penina era incrédula. Imagina a situação de Ana. Ana era estéril, não dava filhos ao seu marido. Logo, Penina tinha umas meia dúzia com Eucana. Mais um motivo então para Ana se sentir desprezada. A Bíblia diz: este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, como sacerdotes do Senhor. E no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Todos imaginavam que aquela situação de Ana era causada por Deus. A própria rival dela dizia: você que se diz uma mulher de Deus, não tem os seus sonhos realizados, é estéril. Logo eu, que não tenho a fé ou o Deus que você tem, olha aí quantos filhos eu dei para o nosso marido. Ela irritava e provocava a Ana excessivamente. Quando que a vida dela passou a mudar? A sua rival a provocava excessivamente para a irritar. Porquanto, entre parênteses aí, o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Você percebe que Ana tinha dentro dela um vazio? Tinha um espaço na vida dela que nada preenchia. Mesmo o marido dizendo assim: olha, eu sou melhor para você que 10 filhos. Se você tivesse 10 filhos, não seria tão feliz como você é comigo. Por que você não come? Por que você vive chorando? Por que você vive triste? Por que você não tem paz? Todas as vezes que Ana saía de casa para ir à igreja, a rival dela a irritava. A outra provocava ela, jogava na cara dela. Quem está entendendo? Está vendo? Deus não permitiu você ser mãe.
Imagina aquela pessoa que vive num ambiente assim, aonde ela olha para a vida dela, olha para a situação dela e não encontra respostas para as seguintes perguntas: por que Deus não muda isso na minha vida? Por que Deus não faz aquilo na minha vida? O que é isso para Deus? Se Ele fizer assim, tudo muda. Ana vivia esse dilema. E aí ela deixava, sabe o quê? As situações exteriores do lado de fora influenciar do lado de dentro. Estavam todos comendo em festas. O versículo 10 diz: levantou-se Ana. O que ela fez? Se levantou. O que é se levantar, pastor? É tomar uma decisão. É partir por tudo ou nada. Se levantar significa, olha, ou muda essa situação, ou então Deus tira a minha vida agora, porque eu não aceito mais viver assim. Quando Ana se levantou, ela mostrou ali que estava cansada daquela situação, que não aceitava mais viver naquela situação. É como se ela dissesse o seguinte: hoje é o último dia que eu vou viver nesta humilhação. Ela se levantou e foi até o altar. E ali no altar, a Bíblia diz assim, ó: orou, Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez o quê? Um voto. Ó, aí começou a mudança na vida de Ana. Quando ela fez um voto com Deus. O que é um voto? É um pacto, é uma aliança que muitos ainda não fizeram com Deus. O que mostra que a pessoa fez um voto com Deus? Que a pessoa tem um pacto com Deus? Quando toda a vida dela, o passado dela, o presente dela, o futuro dela, os sonhos, os desejos, os projetos dela, ela pega tudo e entrega nas mãos de Deus. E foi o que Ana fez. Ela deu o passado, ela deu o presente e deu o quê? O futuro. Ela colocou tudo nas mãos de Deus, pessoal. Ela se jogou, ela se lançou, ela se entregou de corpo, alma e espírito. A prova disso, que a Bíblia diz que a oração dela, e chorou abundantemente, com amargura de alma, e fez o quê? Um voto. Lá no versículo 12, coloque lá no 12, por favor. A Bíblia diz: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. É aquela pessoa que cansada de palavras. Muitas vezes ela não consegue nem expressar o que se passa dentro dela. Só ela e Deus sabe o que está acontecendo, o quanto ela quer mudar, o quanto ela quer ser diferente, o quanto ela quer essa vida nova para ela. Só que ela sabe o preço que ela vai ter que pagar. E nem sempre a pessoa está disposta a sentir a dor. Porque, pessoal, há quem pensa, olha aqui para mim, por favor, há quem imagina que servir a Deus é levar uma vida boa, a revelia desse mundo, a regalia desse mundo. Servir a Deus é você ter compromisso. Amém? É você entender que não é uma vida fácil, mas é uma vida que produz alegria, prazer, e não é momentâneo. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Como é que ela estava?
Hã? Aflita e o quê? Olha lá. Minha ansiedade e minha... Ela queria tanto aquilo, que ela priorizou aquilo na vida dela, ela vivia em função daquilo. Aí não acontecia, ela ficava sem comer. Ela não dormia, ela chorava, e a outra só rindo. E o diabo fazendo o quê? Festa. Estava todo mundo festejando. Está todo mundo festejando. Todo mundo festejando, comemorando não sei o quê. O diabo queria aquela sensação de bem-estar na vida da pessoa, que começa o ano novo e os problemas velhos continuam. A vida velha continua. E se você não despertar para isso, não vai ser diferente com você também. Você vai começar um ano novo com uma vida velha. Vai passar mais um ano novo com uma vida velha. Não deixa a sensação de bem-estar te iludir. Se você não sentir a dor da entrega, da renúncia, do sacrifício, o Espírito Santo não pode entrar. É troca de vida por vida. A sua vida velha pela vida nova que Jesus conquistou na cruz. Ou você acha que porque ele sentiu a dor e sofreu, eu não tenho que sentir a dor da entrega, da perca? Tenho que sentir sim. E como dói. E quem já entregou a vida sabe do que eu estou falando, que não é fácil. Amém? Não é fácil. Ele disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. E o seu semblante... Ela estava grávida? Tinha engravidado? Tinha nascido a criança? É que mudou aqui dentro. Não tinha mudado nada ainda. Continuava tudo, só que dentro dela mudou. Ela ia chegar lá e Penina ia estar rindo da cara dela de novo. Só que aquilo não ia mais atingir ela. Porque ela se levantou, tomou uma decisão. Quer saber? Ó Deus, eu vou fazer um voto. Eu vou te entregar tudo. Eu vou colocar tudo, meu Deus, nas tuas mãos. E olha, meu Pai, se o que eu quero, se o que eu planejei, se o que eu desejei até aqui não está dentro dos teus planos, então não quero mais. Não quero mais. Aí lá no versículo 19, só para a gente terminar, diz assim, ó: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher. E lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho. A quem chamou? Quem? Quem? Samuel. O maior profeta que esse mundo já viu.